Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, meio de semana, hoje é 4 de agosto. Veja agora os destaques aqui do Segunda Edição. Tortura física e psicológica. Miguel sofria humilhação como castigo. Mãe e madrasta estão presas pelo assassinato do menino. Veja tudo sobre o 7º dia de buscas ao corpo da criança. Mistério em Gramado. Secretária de Educação de Gravataí e marido são encontrados mortos em motorhome. Qual a explicação? A polícia quer saber. A pandemia não acabou. 17 regiões do estado recebem alerta por aumento nas internações. Saiba como está a situação na sua cidade já já. Barbas de molho, a variante Delta é a bola da vez. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E nós abrimos mais uma vez o Segunda Edição falando sobre o caso Miguel. Essa história revoltante que aconteceu aqui no nosso estado. Hoje foi mais um dia de buscas ao corpo do menino que foi morto pela mãe e pela madrasta aqui no litoral norte. Novos detalhes da investigação apontam um contexto verdadeiramente doentio em que vivia essa criança de 7 anos. De acordo com a polícia, o menino era obrigado a fazer anotações humilhantes em um caderno. Veja agora na reportagem da Luciane Coma. O caderno foi apreendido na pousada onde a família vivia. Em uma das páginas há frases para Miguel copiar, como "eu sou idiota, não mereço a mãe que eu tenho, eu sou ruim". Em outra está escrito "apanhar" e uma espécie de contagem de motivos das agressões, mentira ou se fazer. A polícia ainda apreendeu uma corrente e uma possível carta da criança para a mãe. Yasmin Rodrigues, de 26 anos, e a companheira Bruna Natiele da Rosa, de 23, estão presas na penitenciária feminina de Guaíba, na Grande Porto Alegre. As buscas dos bombeiros continuam em toda a orla e também em terrenos próximos à pousada onde eles moravam. A investigação tenta apurar se os detalhes relatados por Yasmin e Bruna são verdadeiros e se o corpo realmente foi jogado aqui no Rio Tramandaí. Um relatório com mais informações sobre o crime deve ser divulgado nesta quinta-feira. Em Imbé, mãe e filho recebiam ajuda financeira de um amigo. O advogado do homem explica que o cliente nunca entrou na casa da família e que na última vez em que falou com Yasmin, ela disse que o filho estava com febre. Se eu não me engano, na quarta-feira, o último dia que ele teve contato com ela, que ela pediu para ele levar uma aspirina infantil, se eu não me engano. Ele levou até a portaria do local onde ela estava residindo, entregou e foi embora, foi isso. Durante quase toda a infância, Miguel Rodrigues morou com a mãe e a avó materna em Paraí, uma pequena cidade da Serra Gaúcha. Amigos da família estão chocados. As pessoas ainda não estão acreditando que a Yasmin teria a capacidade de fazer tamanha crueldade com esse menino. A justiça vai ser feita e ela vai pagar pelo que ela fez. O garoto estudou 3 anos nesta escola e nunca teria apresentado sinais de maus tratos. Juvelina chegou a ser babá de Miguel. Ele estava sempre feliz, sempre correndo. Às vezes a gente olhava ali na frente e estava brincando. Uma semana de horrores com essa história. Os gaúchos estão horrorizados com o caso Miguel. Os detalhes que a Polícia Civil vem divulgando. Amanhã, todas as nossas atenções para esse relatório parcial. O delegado Antônio Carlos Rax vai divulgar para toda a imprensa. É um relatório aí de quem está acompanhando essa história. E o SBT, desde os primeiros minutos em que o caso veio à tona, a gente se dedica a realmente tentar entender as razões, a mente criminosa dessas duas mulheres. A gente fica estarrecido com tudo que vem sendo revelado. E ontem à noite eu custei para dormir, gente. Essa história do caderno chegou por volta de 10 horas da noite no nosso grupo de WhatsApp, um grupo que a Polícia Civil também criou para a imprensa acompanhar isso. E olha, foi complicado a gente relaxar diante de mais um detalhe sórdido dessa história. Sórdido, tá aí a anotação, né? Letras de forma. Menino recém sendo alfabetizado e sendo obrigado a escrever isso. É uma humilhação, uma tortura, um lado psicológico perverso.
E olha, a verdade tem que vir à tona, especialmente encontrar o corpo dessa criança para que seja aí sepultado de forma digna pelos familiares que ainda nutrem algum tipo de sentimento bom pelo pequeno Miguel. A gente continua acompanhando amanhã novos detalhes. Agora a gente vai falar de um outro caso, um caso que tem um ar de mistério. Pegou todos os moradores de Gravataí de surpresa. Eu estou falando da secretária de Educação do município, que foi encontrada morta junto ao marido, em um motorhome na cidade de Gramado, lá na Serra hoje. Os corpos estão sendo velados na cidade da região metropolitana e a gente vai subir a serra agora para conversar com o Guilherme Fadanelli, que está acompanhando esse caso junto à investigação da Polícia Civil. Fadanelli, boa noite. Já se sabe aí uma razão, é um ar de mistério, foi um crime, uma fatalidade. Qual é a principal hipótese da polícia? Boa noite. Oi, Gemali, boa noite. Pois é, hoje à tarde o motorhome onde foram encontrados os corpos passou por perícia. No último sábado, a secretária de Educação de Gravataí, Sônia Oliveira, e o marido, Ricardo Abreu, chegaram a um camping em Gramado. O casal ficaria ali até segunda-feira, mas a falta de notícias começou a preocupar amigos e familiares. Além de não atenderem ligações, também não respondiam mensagens. Hoje pela manhã eu conversei com algumas pessoas que estavam no camping e elas disseram que notaram que não havia movimentação no motorhome do casal desde segunda-feira. Preocupadas, pessoas próximas entraram em contato com a Brigada Militar no fim da tarde de ontem para denunciar o desaparecimento. Assim que os policiais chegaram ao camping, viram por uma das janelas que Sônia estava caída no chão do veículo. O delegado de Gramado foi acionado e autorizou o arrombamento da porta. Ao entrar no motorhome, além de Sônia, também encontraram Ricardo morto em cima da cama. De acordo com o delegado, Chemalho, o aquecedor de gás estava ligado, mas não tinha cheiro do combustível. Além disso, não havia sinais de violência nos corpos, o que leva a crer que a causa da morte pode ter sido por inalação de gás de cozinha. Vamos ouvir o que o delegado nos disse, ele que está investigando esse caso. Não foram encontrados sinais externos, de violência física nos corpos, tá? E tampouco nós encontramos o ambiente desorganizado, falta de objetos de valor, estava tudo dentro do motorhome, dinheiro, documentos, objetos, enfim, joias, nada em princípio foi levado, o que num primeiro momento afasta essa possibilidade de um crime patrimonial no latrocínio. Chemali, só para complementar, a polícia achou o botijão de gás vazio dentro do veículo e aguarda agora então os resultados da perícia no veículo e nos corpos para dar prosseguimento às investigações. Tá certo, Fadanelli. Tudo indica uma fatalidade, né, gente? Fica aqui os nossos sentimentos à família da secretária e também ao esposo dela. E vamos acompanhar aí a conclusão da Polícia Civil. Falando em Polícia Civil, hoje teve pé na porta, bem cedinho, dos investigadores para combater o comércio ilegal de armas de fogo, armas pesadas, viu? Mandados judiciais foram cumpridos aqui no nosso estado e também nos nossos vizinhos em Santa Catarina. Veja agora no nosso Giro de Notícias. Porto Alegre e Alvorada, na região metropolitana, foram algumas das cidades onde ocorreu a operação que resultou na prisão de 3 pessoas. Entre os materiais apreendidos pelos policiais estão equipamentos óticos de pontaria, como lunetas. Foi preso o 3º suspeito de participar de um furto que causou um prejuízo de R$200 mil a uma loja de produtos eletrônicos e semijoias em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. O crime ocorreu em 27 de fevereiro. O quarteto se passou por prestadores de uma empresa de internet para fazer a limpa no local. Na ação, os homens chegaram a render o porteiro. Agora, a polícia precisa de ajuda para identificar o bandido que aparece usando esse boné laranja. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 51 999 13 36 94. Armas, drogas e uma grande quantidade de dinheiro, mais de R$100 mil. Tudo estava em posse de um homem abordado pela Brigada Militar na altura do quilômetro 178 da ERS 324, no norte do estado. A polícia também desconfiou de outros 2 homens que estavam perto do local. Foram apreendidas balanças de precisão, celulares, relógios, joias, que os policiais acreditam ser furtados. Todos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia. E olha, para quem ainda duvida, agora uma informação verdadeira, viu? A pandemia não acabou.
Foram confirmados hoje 4 novos casos da variante Delta do coronavírus aqui no nosso estado e tudo feito pela Fiocruz. São casos lá de pacientes de Gramado, um de Esteio e um de Sapucaia do Sul. Ao todo, gente, 11 casos confirmados da variante indiana, a mais agressiva aqui no Rio Grande do Sul, incluindo diagnósticos de Canoas, Santana do Livramento e Nova Bassano. Ainda há 34 casos suspeitos sob análise. Todos já cumpriram o isolamento e estão recuperados, felizmente. A variante indiana tem maior poder de transmissão e provoca a mudança de comportamento do vírus. Por isso, precisa ser combatida. Essa mutação, ela desafia a ciência, né, e coloca aí as vacinas em xeque. Neste momento, todas as vacinas são comprovadamente eficazes. Mas se a mutação continuar, a ciência volta a ser desafiada e a gente segue falando sobre a Covid-19 porque tem uma informação importantíssima. Depois de 20 dias de retirada de todos os alertas nas 21 regiões aqui do nosso estado, o governo voltou a pisar no freio. Vamos saber o que isso significa com a Gabi Lerina na redação. Sinal de stop alerta, né? Em alerta ligado, porque a gente viu aí, a pandemia não acabou. E o que significa o impacto disso para as cidades, para as regiões, Gabi? Boa noite. Olha só, Chamalho, boa noite para ti, a todos que estão nos acompanhando. A gente diria aquele sinalzinho, sabe, de cor amarela, porque saiu de hoje à tarde, teve uma reunião que acontece todas as quartas-feiras, que é do Gabinete de Saúde, que monitora a evolução da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. E saiu o seguinte, viu? São avisos para 17 das 21 regiões que são monitoradas por causa da evolução da pandemia. Já na tela para vocês, que regiões são essas que receberam aviso. Entre elas estão, a gente pode ver, Porto Alegre, tem também Serra Gaúcha, municípios da fronteira oeste, também do norte e do sul, ou seja, praticamente todos os cantos aqui do nosso estado. Só ficaram de fora regiões como de Santa Rosa, Novo Hamburgo, Taquara e Capão da Canoa. E por que esses alertas estão de volta aqui no nosso estado? Porque, de acordo com o governo do Rio Grande do Sul, aumentou o número de novas hospitalizações por Covid-19, Chamari. Isso significa leitos clínicos e também leitos de UTI em função da Covid-19. Olha só esse número aqui que me chamou muito a atenção, Chamari. O Rio Grande do Sul, no acumulado da semana, registrou um aumento de 102,7% no número de novas hospitalizações. Tem que realmente pisar no freio. O que se pensa sobre isso? Estamos sim com a vacinação andando, né, Chamali, em andamento, e logo ainda vou trazer informações sobre a vacinação aqui no Rio Grande do Sul, mas há também muitas pessoas que começam a relaxar os cuidados e a gente sabe, né, Chamali, que mesmo estando imunizados, não estamos completamente protegidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre isso, Chamali. Tá certo, Gabi, esse é o momento, né? O alerta, muita gente vacinada, mas não dá para descuidar da máscara, do álcool gel, especialmente nos lugares externos, na rua, quando você sai no ambiente de trabalho. Eu tô sem máscara aqui no estúdio, porque realmente tem uma segurança sanitária, mas na redação, nos ambientes da TV, todo mundo usando máscara para se proteger da pandemia e proteger o próximo, né? Vamos dar uma aliviada dessas questões da saúde, da pandemia, vamos falar de futebol, vamos aliviar a tensão. Vitória contra o Vitória, eu tô falando do Grêmio na Copa do Brasil. Olha, deu um alívio, mas que não durou muito. Tem uma avalanche de notícias fora das quatro linhas e haja remédio para a dor de cabeça dos tricolores. Vamos entender. Uma hora ganha, alivia, daqui a pouco, no dia seguinte, já tem dor de cabeça. Jeremias Werneck, o que está acontecendo com o tricolor dos Pampas, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Amário. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no segunda edição. Vamos começar pela boa notícia? Vamos lá. Olha aí, o Grêmio conseguiu vencer o Vitória. O Jean-Pierre fez de pênalti o gol do triunfo do Grêmio em cima do Vitória. Segunda vitória em cima do Vitória, classificação garantida para as quartas de final da Copa do Brasil. Sexta-feira tem sorteio na CBF para saber quem é o adversário do Grêmio na próxima fase. O Grêmio terminou com um jejum de vitórias em casa. Só que logo depois do jogo, Chamali, foi confirmada a informação de que um time dos Estados Unidos, o Atlanta United, vai pagar a multa rescisória do Ferreira e vai levar o Ferreira. É o terceiro negócio de jovens do Grêmio em uma semana. O negócio com o Ferreira é de quase 50 milhões. O Grêmio vai ficar com metade.
E o Grêmio tá, olha, muito irritado com isso, porque o Grêmio não queria liberar o Ferreira. Sim. Mas ele tá saindo porque a multa é baixa, entre aspas, e o time dos Estados Unidos tá pagando e tá levando o Ferreira contra a vontade do Grêmio e do Filipão, que ficou furioso com a saída do Ferreira, tá? A questão toda é o relacionamento do empresário do Ferreirinha com a direção do Grêmio, né? Esse histórico é antigo, né, Jeremias? Sim, o Ferreira chegou a ser afastado, ficou 4 meses treinando longe do grupo principal, aí renovou e com essa cláusula baixa. Eu acabei de mandar mensagem pro Grêmio, ainda não entrou o dinheiro, mas se espera que esse dinheiro entre logo. E para falar do Inter, hoje, Gabriel Mercado apareceu nos registros da CBF, então o zagueiro argentino pode estrear no domingo contra o Flamengo no Maracanã. Ah, meu Deus. É tensão que não acaba mais no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Valeu, Jeremias Werneck. Amanhã tem mais esporte aqui no Rio Grande, às 11h30, com o André e com o Glauco, e também aqui no Segunda Edição. Vamos falar agora de coisa boa também, assim como o esporte. Hoje, mais 51 mil doses da Coronavac e mais de 125 mil doses da Pfizer chegaram ao nosso estado. Vamos para a redação saber como isso vai ser distribuído aos municípios, Gabi. Sim, já falo. Antes disso, rapidinho, o governo do estado confirmou que deve bater aquela meta, Chamali, de vacinar toda a população acima de 18 anos com pelo menos a primeira dose até setembro. 74% dos gaúchos estão já com a primeira dose e cerca de 35% da população está já com o esquema vacinal completo. Agora sim, vamos ao nosso giro de vacinação. Porto Alegre, amanhã, 27 anos para homens e mulheres. Serão 12 unidades de saúde aplicando, então, a primeira dose. Nos mesmos locais também serão vacinados adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos e a segunda dose para as gestantes e mulheres que recém tiveram um bebê. Canoas, região metropolitana, recebeu mais 7 mil doses para avançar amanhã na vacinação e vai imunizar pessoas com 30 anos ou mais. O horário foi estendido das 8 da manhã até as 8 horas da noite para atender o maior número de pessoas em 27 unidades de saúde. Mas o município está com baixa procura na vacinação de segundas doses da AstraZeneca. Alô, população de Canoas, hein? Santa Maria, na região central, vai vacinar segunda dose para pessoas com comorbidades. Chamada. Tá certo, Gabi Lerina. Valeu, minha amiga. Olha, ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um verdadeiro show da natureza pelo litoral norte gaúcho. As gigantes dos mares estão bem pertinho da gente. Voltamos já já. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, gente, amanhã, dia 5 de agosto, comemora-se o Dia Nacional da Saúde. E nada mais justo. Afinal, sem ela, todo o restante dá uma boa balançada, não é mesmo? E é por isso que a IBCM está aqui, para contribuir com a sua saúde e com a saúde da sua família. O plano de saúde da IBCM conta com diversas especialidades médicas, além de odontologia, terapias e fisioterapia. E como a IBCM pensa em seu bem-estar total, tem mais. Você não tem qualquer participação e o valor não muda de acordo com a idade. Assim fica bem mais fácil cuidar do que você tem de mais valioso. Aproveite e chame a IBCM no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que logo, logo eles retornarão a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E olha, o fofurômetro de hoje é de peso, eu diria até de tonelada, viu, gente? Antes de encerrar, olha essas imagens, um show da natureza no litoral gaúcho, elas já estão entre nós. 2 baleias francas foram avistadas hoje pela manhã a 2 quilômetros da costa da praia de Capão da Canoa, ou seja, dava até para ver da beira da praia, gente, da beira da praia, os gigantes dos mares. E essa imagem é dos bombeiros que flagraram a passagem desses animais. Nessa época, a gente sabe, né, é bem comum avistar a espécie pelo litoral gaúcho. De junho, isso porque de junho até o mês de setembro, os animais buscam os mares do sul do Brasil para o nascimento dos filhotes e aí vão ganhar os filhotes lá nos mares mais quentes do Nordeste e cruzam por aqui, brindando a gente com esse espetáculo. Muito legal, né? Olha, a todos uma ótima noite de quarta-feira, SBT Brasil. Na sequência, amanhã, 11h30, o Rio Grande com o André. A gente volta às 7h20. Tchau!